Olá, meus amigos, boa noite. Eu quero trazer aqui para o debate um assunto bem interessante, que é a relação de capital e trabalho. Eu fiz alguns slides para a gente discorrer sobre o assunto. Vamos lá. Vamos falar aqui de relação de capital e trabalho. Dois personagens são importantes nesta relação, óbvios, né? O empresário e o trabalhador. Vamos ver quem são esses personagens e o papel de cada um. A gente pode refletir sobre isso. O papel de cada um nesta relação de capital e trabalho. Se a gente for pesquisar na internet, tem muito conteúdo sobre relação de capital e trabalho. Mas vamos resumidamente aqui refletir sobre isso. Então vamos falar de dois personagens, que é o empresário, que é o dono do capital, e o trabalhador. Eu fui procurar lá no Aurélio a conceito, né? Definição conceitual de cada um. Lá diz que o empresário é aquele que tem uma empresa. Bom, muito bem, é o dono do capital. E o que é uma empresa, então? A empresa diz lá, resumidamente, óbvio, né? É uma organização econômica destinada à produção ou venda de mercadoria ou serviços, tendo, em geral, como objetivo o lucro. Em geral, acho que isso nem deveria estar lá no conceito, né? Não é em geral, né? É sempre o lucro. Não há empresa que não tenha objetivo, que não objetive lucro. Mesmo, ou resultado positivo, vamos chamar assim. Mesmo as empresas do terceiro setor aí, as ONGs, têm também como objetivo gerar resultado positivo, porque senão não se sustenta, né? E óbvio que esse resultado positivo pode ser eficácia na prestação do serviço que faz, porque alguém paga essa conta, né? Então precisa de um resultado. Vamos lá. Então o empresário é esse cara aí, esse personagem desta relação, e é de suma importância a participação dele, senão não haveriam as empresas. Vamos lá. Então o dono do capital é o empresário, e o segundo elemento nessa equação importante é o trabalhador, que lá no Aurélio também diz que é aquele que trabalha. Mas e o que é trabalho? Segundo o Aurélio também, de forma simplificada, aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim. Atividade coordenada de caráter físico ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Todas as forças e todo o desprendimento de alguém para conquistar um resultado e atingir um objetivo, realizar uma tarefa, é considerado então um trabalho. Bom, então é a parte do trabalhador nesta relação de capital e trabalho que nós estamos discutindo aqui. Então eu quero fazer uma provocação. A pergunta que a gente deixa no ar aí é: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estando lá na empresa, eu me pergunto, sendo eu um trabalhador ou sendo eu o dono do capital, o que eu estou fazendo aqui? Parece simples a pergunta, é simples, mas a resposta não. Parece simplória, parece desnecessária, mas não é importante. Eu acho que é importante, porque a resposta disso vai dizer, vai refletir o comprometimento e engajamento de cada um, né, em relação ao resultado no final de cada mês. A gente pode comprometer o resultado se essa resposta aqui for errada. Então é importante ao gestor ter um olhar sobre isso, ok? Vamos refletindo junto. Se a resposta do trabalhador for: eu estou aqui para ganhar dinheiro e pagar as minhas contas, e normalmente é, e às vezes a resposta do empresário também. Se isso é o objetivo principal do trabalhador, estar lá na empresa, a essência da presença dele é isso, tem coisa errada, a gente tem um problema aí. E precisa ser resolvido, né? Precisa ser melhorado. Então vamos ver
o papel do administrador nessa relação. Óbvio que a gente não faz essa pergunta para as pessoas não se fazem, mas a gente pode criar condições para as pessoas refletirem, o trabalhador refletir sobre isso e encorajar ele a pensar de forma ativa e não passiva. Com campanhas, com políticas internas, né, administrativas, a administração tem muitas ferramentas que podem contribuir para que essa relação seja saudável e a resposta seja a melhor do que só estar lá para pegar o dinheiro e pagar as contas. Então, ao administrador cabe estimular isso, né? O trabalhador deve se posicionar de forma ativa e não passiva, como eu escrevi aqui. A forma ativa é, de fato, participar da missão da empresa, focado em soluções e resultados, em produtividade. E aí ele vai entender a relação, a responsabilidade dele nessa relação de capital e trabalho, o papel dele na relação de capital e trabalho, que muitas vezes ele não pensa nisso. Na esmagadora maioria das vezes, é verdade, né? Não pensa nisso, no papel dele na empresa. E existe um preconceito aí. O trabalhador julga mal o empresário e o empresário também muitas vezes julga mal o trabalhador. Não se falam, né, os objetivos dos dois, que na verdade são os mesmos. Então, se cada um entender bem a sua relação e construir junto uma motivação para a resposta mudar, e agora nós vamos ver qual é a resposta, a gente fatalmente vai colher melhores resultados. A resposta do trabalhador deve ser: eu estou aqui para contribuir para que a empresa atinja os resultados positivos e para evoluir como profissional. Porque a empresa é uma grande universidade, as empresas são. A gente aprende, esmagadora maioria das pessoas me dizem que a maior escola é a empresa, né? É a experiência profissional. Eu posso dizer isso de cadeira, né? Minha experiência profissional valeu muito mais do que a universidade. Óbvio que a universidade ajuda muito, porque com os conhecimentos, com os conceitos, com as técnicas, mas a prática, sem a prática, a gente não teria a mesma eficácia, né, na aplicação das técnicas que a gente estuda. Então, o profissional pode e deve usar a empresa como um laboratório para aprendizado, para evolução profissional. E assim merecer um pouco mais, melhorar salário, melhorar condições de trabalho e ter uma relação saudável com a empresa e ser feliz na empresa que trabalha. Então aí pode ser inclusive com realização profissional, né? Não só dinheiro. Agora, vamos pensar nisso aqui. O trabalhador que é a parte que faz acontecer uma operação na empresa, um serviço, etc. Ele é que faz acontecer, mete a mão e faz. O dinheiro não faz nada, né? As pessoas têm que fazer. Ele precisa ter os objetivos dele associados aos objetivos da empresa. Senão, a gente fada ao insucesso, né? Compromete o resultado. Porque se eu estou lá na empresa e não estou preocupado com os objetivos, nem sei quais são os objetivos, eu faço o que eu acho que é melhor, do jeito que eu acho que deve ser, e talvez com as minhas limitações eu não consiga alcançar de forma positiva, né, a minha responsabilidade aí, e comprometo o resultado. Importante, nisso tudo que a gente falou aqui, falamos em missão inclusive, acho que eu toquei nessa palavra missão, a empresa tem que ter a missão, muitas empresas nem têm. A empresa precisa ter os objetivos definidos, isso pode estar lá, deve estar na missão, mas se não tem, do jeito da gente, né, do pequeno, médio empresário, a gente pelo menos deveria ter um norte e uma visão lá de futuro para onde eu quero ir, como eu quero estar no futuro e tal. Mas ter a missão, que diz verdadeiramente para que a gente existe. Isso deveria estar disseminado para todos, não só na gaveta, inclusive, né, do dono, ou do gerente. A missão precisa estar, os objetivos da empresa precisam estar
divulgados para todos. As pessoas têm que saber qual é o nosso objetivo, para que a gente vem aqui todos os dias. E aí tem várias ferramentas, né, na administração que a gente pode usar para fazer isso acontecer, para estimular, para divulgar e estimular o trabalhador a focar nos objetivos tanto quanto o dono. O trabalhador precisa entender que a responsabilidade do resultado não é só do dono da empresa, não é só do dono do capital. Ele está nessa relação que deve ser saudável e ele tem que assumir o papel dele com compromisso de fazer dar resultado. Trabalhadores, empresários, vamos pensar nisso? Eu espero ter contribuído para provocar essa reflexão e obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.